Quem veio aí pelo título da live, quem já veio aí também pelo que a gente falou na segunda-feira, então veio pelo motivo certo, cara. Veio saber como é que é essa ideia da V4 do milhão e tal. É para vocês começarem a pensar sobre isso. Mas a ideia aqui não é 7 em 7, 6 em 7, coisa desse tipo. Visão de longo prazo. 7 em 10, 7 dígitos em 10 anos. Exato. E como é que a gente vai chegar lá? Bem, cara, tem todo um trabalho aí para mostrar para vocês. Este conteúdo, esta live de toda quarta-feira, o tema, como você viu aqui, é trabalhando com o marketing digital. Então, o nosso foco é conversar com pessoas que trabalham com marketing digital. Então, se você não trabalha com marketing digital, provavelmente esse quadro especificamente não é para você, né? A gente vai falar sobre como alcançar esse objetivo especificamente para quem atua com esse setor. Mas mesmo assim, que você que não atua nesse setor, prestando esse tipo de serviço, eu acredito que tem uns bons insights para você. Então vamos lá pro papo, cara. Vamos pro filé, vamos pra picanha, que primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é esse plano pra gente conquistar esse 1 milhão. Cara, é o que todo mundo quer fazer, o que todo mundo quer chegar lá. Por que a gente quer chegar lá? Simplesmente para ter independência financeira da galera que está junto com a gente. Isso é até importante a gente destacar, gente, por que a gente tem que ter clareza dessa missão. Até o Gustavo colocou aqui como algo teoricamente claro para todo mundo, mas muitas vezes não é claro. O cara está trabalhando simplesmente por trabalhar para sobreviver, para ser um pagador de contas. Acho que até essa fala do Gustavo deu para vocês sentirem bem como isso é tão claro para nós. Mas a gente sabe que no mercado, não sei como é para você, o quanto isso é novo para você, é uma das coisas que se fala que mais difere a mente milionária versus a mente de uma pessoa pobre, uma mentalidade pobre, vamos dizer assim, é que a pessoa não tem essa clareza de longo prazo, de construção de um patrimônio para atingir uma independência, uma liberdade financeira. Por que a gente quer R$1 milhão? Para comprar a casa? Para comprar a Ferrari? Não é para isso que a gente quer R$1 milhão. A gente quer R$1 milhão em caixa, na conta de investimento, rendendo pelo menos R$10 mil por mês. Aí você, cara, jamais vai precisar trabalhar na sua vida porque você atingiu o que a gente chama da liberdade, da independência financeira. A partir dali você pode optar por aplicar esse dinheiro num novo empreendimento ou só viver de renda. Este, para nós, está no nosso Manual de Conduta e Cultura como um objetivo primário de todos os colaboradores da V4, atingir essa liberdade financeira para que aí tu opte por fazer aquilo que realmente você gosta. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente se sujeita a fazer aquilo que a gente não quer. Então, cara, o primeiro objetivo financeiro que a gente tem que ter na vida é atingir essa marca de R$1 milhão e é esse plano que a gente quer compartilhar com vocês, de nós que temos hoje 7 anos de empresa, então estamos chegando próximo dos 10 anos, já atingimos em 2018 a casa de R$3 milhões de faturamento e devemos acumular esse valor em caixa ainda, talvez esse ano, mas no máximo no nosso 9º ano de atuação. É isso aí. A ideia por trás de trazer isso nesse quadro aqui do Trabalhando com Marketing Digital é para trazer uma realidade. Tem como chegar lá, né? Por que a gente escolheu também o marketing digital para trabalhar hoje? Cara, a gente pode ser melhor. É um mercado que está em grande expansão. Hoje a gente deu uma olhada no mercado que a gente trabalha, de clientes, de PMS. Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muito chão ainda para a gente correr. Principalmente também na área de marketing digital, quem é aí franqueado, participou hoje do Tuts, a gente falou muito sobre investimentos de mídia, sobre o comportamento do usuário, como está modificando, como o Brasil ainda está crescendo pra caramba nessa área de investimento e quem souber ser bom nesse jogo de entregar resultado com marketing digital vai sair na frente. Então, a moral é que a ideia aqui é que com esse tipo de serviço, prestação de serviço para pequena, média empresa, tu conseguir chegar nesse R$1 milhão. E como é que a gente vai fazer isso? Cara, a gente tem um plano. A gente tem uma ideia certinha de como chegar lá. Tá aqui na tela já para vocês um pouquinho, só um teaser do que a gente vai começar a falar aqui. Mas antes de chegar nesse plano total, que é uma tabela legal mostrando como que funciona para a gente chegar lá, a gente tem que botar algumas regras e algumas mudanças na mentalidade que a gente já vem conversando desde o começo do ano aqui com o resto da galera que está junto aqui no sistema da V4, que participou da imersão lá em São Paulo, já ouviu falar um pouquinho mais e a gente resolveu trazer aqui para vocês. Exatamente, né? Lembrando, como eu falei, isso tudo que a gente está trazendo, pessoal, é reflexo do que nós temos feito aqui na V4. Hoje a gente está chegando no nosso 7º ano de atuação, em novembro de 2019, a gente chega a 7 anos de atuação, atingimos
a marca de 3 milhões, ali 2 milhões 800, 2 milhões e 900 de faturamento no ano passado, com 6 anos e pouco de atuação. Temos uma boa parte desse faturamento em caixa, mas queremos acumular a marca aí, passar da marca de 1 milhão de reais em caixa desde o início da empresa. Essa é a nossa mentalidade. Isso é um lance que às vezes não tem clareza, né? Tem gente que fatura 50 milhões, 100 milhões, bilhões e não tem grana em caixa, pessoal. Uber não tem grana em caixa, a Amazon não gera caixa. Então aqui a gente está falando de um objetivo pé no chão e importantíssimo. Não se deslumbre muitas vezes com faturamento. O importante é a geração de caixa. Nós tivemos essa mudança de mentalidade porque por um certo tempo a gente via a empresa crescendo e não gerando caixa. A gente vivendo relativamente bem, todos os envolvidos, mas a gente não gerava caixa. Falando só de empresa, fora a vida pessoal dos sócios envolvidos, falando do caixa da empresa. Que a gente tem esse objetivo, claro, de que esse ano, no máximo 2020, a gente, menos de 8 anos de empresa, a gente já passe de 1 milhão em caixa, e eu imagino que 2020 a gente passe a casa de 10 milhões de faturamento na V4, e é isso que a gente quer trazer para vocês. E óbvio, eu comecei a V4 com 17, 18 anos, pessoal, eu tenho 24 hoje, então muito do que a gente está mostrando para vocês, 98% eu não tinha nem ideia quando a gente começou esse negócio. O Gustavo chegou logo depois, eu também tinha muito menos ideia do que a gente estava fazendo, mas o que a gente está trazendo para vocês é o mastigado dessa nossa experiência, tanto de pesquisadores, cientistas que a gente se considera, quanto de empreendedores e a nossa experiência, o nosso know-how mesmo. Então isso é muito importante, isso aqui não é Excel, um planejamento bonitinho, é sobre os nossos fatos todos esses números. A maneira como a gente estruturou a V4, como tu vê ela hoje, né, de ter aqui o curso do cientista, ter também a assessoria, que é o que a gente presta para o mercado, e também a franquia, que é quem vai botar a mão na massa para trabalhar com esses projetos, bem, isso tudo só foi válido, só tem como funcionar se a gente buscar as pessoas que pensassem como a gente. E é algo que a gente sempre pensa, questão de liberdade financeira, questão de ser pessoas empresárias, empreendedores que estão a fim de ir para frente, que estão a fim de trabalhar, fazer alguma diferença no Brasil com isso. Então, o nosso formato chegou como a gente trabalha hoje com a franquia por causa disso. Porque a gente estava procurando pessoas que pensassem iguais como a gente. E só foi através disso que nos colocou nas oportunidades corretas, nas ideias corretas, nos forçou a buscar novas alternativas. E essa é a principal alternativa que a gente trouxe, né? De pensar não apenas em fazer uma empresa grande, mas em uma empresa que gera valor, gera lucratividade, não só para nós também, mas para todo mundo, cara. Tem que ser bom para todo mundo. Exato. Esse ponto, então, gente, fazendo aqui um ponto nessa nossa conversa, são os motivos pelo qual, né, basicamente, o bastidor do qual faz a gente ter essa mentalidade, dos motivos pelo qual é importante a gente ouvir esse conteúdo. Bem baseado na metodologia lá do Cientistas do Marketing, que a gente sempre começa nessa nova metodologia com os motivos pelo qual a gente precisa estar atento ao tópico que a gente está estudando. E agora entrando um pouco no aspecto prático, como eu falei para vocês, não faz muito tempo, 3 anos atrás, a gente se viu crescendo, mas com pouca geração de caixa. E isso obviamente traz uma instabilidade para o negócio financeiramente, né? Pensa você que está numa situação sem grana em caixa, cara, todo dia é aquela dor de cabeça. Mas já você que já viveu ou está vivendo uma fase onde você tem caixa, a tranquilidade, a paz psicológica que te traz é muito importante para o negócio, para a tua vida. Não só para ti, imagina se tu tem uma grana ali reservada, tu aí consegue negociar melhor com o cliente. O cara teve um problema, tu consegue, beleza, eu consigo jogar para cá, jogar para lá. Se tu não tem essa tranquilidade, cara, tu vai querer sempre torrar, e isso torra também o relacionamento, cara, e já gera um problemão enorme. Exato. Nós já passamos por isso, cara, e é muito real. Exato, exato. E aí o que a gente viu? Óbvio, aquele momento do negócio a gente tinha menos maturidade da qual a gente tem hoje a gente já passou o vale dos 5 anos, que a maioria das empresas quebram, nos provamos como gestores, e a gente viu, beleza, a gente já conseguiu dar uma alavancada, a gente já conseguiu ter um modelo mais claro, porque muito do que a gente estava fazendo era teste, então não tinha como a gente realmente ter lucratividade no começo, como muitas empresas como Amazon, Uber estão fazendo, elas estão numa fase de encontrar o seu modelo. E a gente viveu isso, mas a gente viu agora é hora da gente começar a gerar esse caixa. O que a gente vai compartilhar para vocês é parte principalmente do reflexo que a gente tem trazido para as nossas franquias, porque elas não precisam passar por essa fase. Então elas podem entrar já lucrativa. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Se você vai começar um negócio agora,
Talvez vão ter outras dificuldades que a gente vai ter que discutir depois, mas a gente está falando aqui do modelo que a V4 tem visto que é possível você replicar para a sua empresa. Então a gente inverteu essa mentalidade. Naquele momento a gente tinha um foco em faturamento. Isso é uma mudança de mindset que vai transformar a sua vida como gestor. Você não pode focar em faturamento, mas sim em geração de caixa. E neste último quarter, a gente se deparou com um livro que está bombando muito nos Estados Unidos e não tem ainda no Brasil, que é esse que está aparecendo aqui na tela para vocês. O título em inglês é Profit First. Eu vi esse livro como um dos mais vendidos na Amazon e eu olhei, pô, muito bem avaliado, estava tentando ver um livro novo, aleatório, que eu não conhecia, e eu, pô, parece meio óbvio, né? Ele vai falar para focar no lucro, isso eu meio que já sei. Aí dei a chance e escutei o livro né, no Audible da Amazon, e foi muito interessante o conceito que ele traz. Ele basicamente faz uma análise de todas as PMEs americanas, muito foco nos Estados Unidos, mas ele traz uma visão meio global, e ele meio que conclui que todas essas empresas não geram lucro, muitas vezes. Ou que tem muitas empresas, muito comum, onde o sócio está se sacrificando demais para manter aquele negócio vivo, no qual ele não tira o seu próprio lucro. E ele traz uma visão de que a gente faz isso de uma maneira equivocada por uma questão até cultural do nosso modelo contábil. E que isso é um grande erro. Que a gente precisa sim priorizar o lucro. Por exemplo, o sócio. Quem é o funcionário mais importante do teu negócio? É você como sócio. Esse negócio não vai viver sem você. Então não tem como você não priorizar o colaborador mais importante desse negócio. Se você não tiver de boa, ninguém estará mais de boa. Isso é uma pequena mudança. Ele faz vários argumentos psicológicos para justificar de que quando a gente não tem o foco extremo no lucro como prioridade, trazer para a primeira coisa que deve ser feita, a gente procrastina. É tipo assim, ó, se você quer começar uma atividade física, a gente quer criar o hábito de ir para academia, e aí você, vou treinar de noite. Cara, eu treino há bastante tempo, vejo pessoas desistir a todo momento, e esse é um ótimo exemplo, porque muitos de vocês talvez já fizeram isso, 90% de chance de você arregar. Eu consegui criar o hábito de ir para academia indo o mais cedo possível. Hoje eu treino, por exemplo, meio-dia. Por quê? Porque é um momento que você tem mais energia, é um momento que você tende a procrastinar menos porque você trouxe para o início do processo. Isso vai em vários aspectos da vida. Pensa se você vai estudar sobre poupar. O que as pessoas que falam sobre poupar, economizar falam? Cara, não adianta tu poupar o que sobrar. Tu tem que poupar e viver com o que sobrar. Mais ou menos esse reflexo, porque se você não priorizar aquilo, você nunca vai sobrar. Então ele traz esse pequeno reflexo assim, ó, que, de maneira simplificada, o modelo contábil básico que a gente tem visto no mundo todo ao longo dos últimos anos é este na tela aqui para vocês. Receita menos despesas igual a lucro. Faz sentido para todos vocês, não faz? Não tem nada de errado com isso aqui, né? Faturei, paguei, lucrei. Top! A princípio. Mas aqui mora o grande problema baseado nesses critérios psicológicos que a gente acabou de falar. Que ele fala que o fato de eu ter receita menos despesas e o lucro como a última coisa faz que a seguinte situação aconteça. Pô, estamos aqui faturando, a gente viu ali, saiu várias vendas, e pá, já batemos a meta de vendas do mês. Pá, surgiu um evento ali em São Paulo. Vamos? Pô, vamos, estamos bem, né? Estamos aí, né? Vamos lá, tem que ir, é importante, tem que ir evento, né, cara? Pô, precisamos de mais dinheiro de mídia ali, a assessoria de uma empresa de relações públicas ali mandou um orçamento, 4.500 por mês. Pô, estamos faturando, né? Importante relações públicas, Gustavo, vamos fazer? Aí tu faz. E aí quando chega, pô, não sobrou dinheiro, a gente só fez o essencial. E aí, velho, não sobra dinheiro nunca no teu negócio. Então a pequena mudança de mindset, pessoal, se você seguir fazendo assim, jamais sobrará. Como que vai sobrar? É você invertendo essa relação. Pegando o lucro e trazendo para frente, fazendo essa mudança. Ao invés de ser aquela relação que a gente viu de receita menos despesas igual a lucro, tem que ser de receita menos lucro igual a despesas. Lucro é prioridade, velho. Quer ir para São Paulo? Quer contratar assessoria? Tem dinheiro para pagar? A gente já pagou nosso lucro desse mês. Se não tem, cara, não tem de onde tirar. É tipo aquela relação. Tu ganhava R$2.000 por mês. Agora ganha 4. Tu tá vivendo há 6 meses, 12, 18 meses com 4. Aí, deu um problema, tu foi demitido e tá trabalhando de Uber e tá ganhando 2 de novo. Tu vai morrer? Tu não vai morrer. Tu vai te adaptar, vai sobreviver. Então, cara, pagar o teu lucro primeiro
não vai matar a tua empresa. Tu vai dar um jeito de viver com isso. Óbvio, quanto por cento do teu faturamento vai virar lucro? É isso que a gente vai falar mais à frente na planilha ali, que a gente vai explicar detalhes de quantos tem que ser essa porcentagem. Mas essa pequena mudança de visão determina muita coisa do que a gente está falando aqui para vocês. O que muitas vezes a gente acaba percebendo e vários colegas acabam se apavorando com essa ideia, é porque apesar de ser bem simples, ela afeta toda a nossa vida. Toda a tomada de decisão, princípios, fundamentos. Então pensa só no teu orçamento familiar também. Será que não faria mais sentido tu fazer, guardar aquele dinheiro para algo maior já no início? A questão da própria tua empresa, trabalhar com ela ali do jeito que ela tá, será que não vale a pena eu já separar isso desde o início, já ter isso planejado para frente de como que vai ser, onde é que eu vou colocar esse dinheiro? E outra, se tu tem dinheiro depois guardado, tu consegue ir para o próximo passo, que é o que a gente vai falar aqui também, que é, fazer esse dinheiro trabalhar por si. Já que a gente tem essa possibilidade hoje, e algo está muito mais acessível, tem muita gente trazendo informações super já digeridas para nós nesse mundo, a gente já consegue trabalhar coisas a mais com esse dinheiro que, obviamente, não vai ficar parado. Não é dinheiro para a gente ficar olhando para ele, entendeu? A gente vai trabalhar com ele também. Então a gente vai chegar nesse ponto, mas o princípio que a gente queria trazer aqui para vocês é esse. Exato. Traga o lucro para antes. Pensa primeiro no que é o mais importante nesse negócio. Mas é isso que eu vou ter que sacrificar daí o meu colaborador. Cara, infelizmente é um sacrifício, mas que vai valer a pena. Tem que ser feito. Porque assim tu vai conseguir ter o teu negócio nas tuas mãos. E tu vai conseguir ter a noção de como que tu vai conseguir crescer ele no futuro. Exato. Então tudo isso já vai estar orientado para que você lucre, para que você tire para quem realmente necessita, para as coisas importantes do negócio, que no final das contas é você. E essa lucratividade também não é para tu poder sair, ir no restaurante mais fino da cidade ou poder comprar um carrão. Não, cara. É para tu também pegar esse dinheiro e fazer ele trabalhar para ti, porque tu está pensando à frente. Lembra que a gente falou lá no início? Looking ahead. Pensa no que a gente falou lá no início. Ter R$1 milhão, não para a gente gastar, mas sim para a gente ter isso trabalhando para nós e ter a liberdade em cima dela. Então, esse sacrifício que está fazendo não é para que você possa aproveitar ele agora, mas sim você pensar no Gustavo daqui a 10 anos, 15 anos, no Denner daqui a 10 anos, 15 anos e poder estar tranquilo quanto a isso. Galera, faz sentido o que a gente está falando aqui ou não? A gente está falando umas baboseiras ou vocês estão entendendo? Tem que ser muito claro isso. Não é um conceito complexo, mas, querendo ou não, ele é disruptivo muitas vezes no que a gente já está acostumado a pensar. Exato. Fazendo aqui uma continuação dessa conversa, aqui é um ponto, pessoal, segundo ponto dessa conversa. Agora a gente vai para a parte mais densa do conteúdo, pessoal. A gente vai compartilhar uma planilha com vocês. Aqui a gente tem algumas partes, pessoal, lembrando que aqui a gente está falando para profissionais de marketing digital. Então isso aqui está pensado dos nossos fundamentos, aliado à nossa técnica, aplicado aos nossos modelos de franquias, né? Os nossos sócios executivos associados ao modelo da V4. Isso aqui está pensado para os cenários deles. Então vocês vão ter que adaptar isso para a realidade de vocês, dos serviços que vocês prestam, do negócio que vocês têm. A lógica é aqui, gente. Primeiramente, desde que a gente começou esse modelo de franquia, a gente tem basicamente algumas peculiaridades entre os sócios executivos franqueados, principalmente relacionada à ambição desses caras, desses sócios executivos que estão atuando com a gente. Muitos deles querem mais e estão dispostos a pagar por isso, porque quanto mais tu quer, mais tu vai ter que se sacrificar para se alcançar esse cenário. Outros optam mais por um momento diferente das suas vidas. O cara quer mais qualidade de vida, um ganho um pouco menor e um resultado relevante. Todos os cenários aqui, em relação à receita, o primeiro tópico que a gente vai bater, dá para alcançar no final o capital acumulado de R$1 milhão. O cenário mais complexo, vamos dizer assim, daria para acumular mais de R$5 milhões. Então aqui a gente está falando do pior cenário. A gente até podia botar a headline desse vídeo, como acumular 5 milhões. Mas a gente quer ser conservador nesses indicadores. A gente sabe quanto esse tópico é sensível e a gente quer trazer o cenário mais pessimista e conservador para vocês. Porque a nossa missão, no ponto de vista de satisfação do cliente, é superar a sua expectativa.
Eu tenho certeza que uma galera que está assistindo aí talvez até já tenha um faturamento igual, maior até do que a gente está mostrando aqui. O que falta é só colocar isso em prática. É por isso que a gente trouxe aqui na tabela, para que vocês vejam os cálculos, vejam a ideia por trás que a gente está querendo trazer de buscar esse 1 milhão. Exato. Bem, vocês conseguem ver aí na tabela, a gente tem 4 principais colunas, que são os níveis. Esses níveis refletem aos tipos diferentes de modelos de trabalho que a gente tem com a franquia, né? De ser um consultor, uma pessoa que trabalha sozinha, com alguns clientes, nesse caso aqui que a gente trouxe aqui na ideia, 4 clientes, um cara que trabalha como gestor de franquias, que é uma maneira nova, que está começando a ser cada vez mais necessária aqui dentro, de pessoas que, além de trabalhar com clientes, tem alguns franqueados que eles acompanham, necessitam de uma experiência bem grande, um período de maturação maior, mas também é uma possibilidade. Em dupla, quando consegue trabalhar um cara de criativo e outro cara de analítico, que é o que a gente vê que consegue trazer projetos até mais complexos e também trabalhar com mais projetos ao mesmo tempo. E company, que é onde tem daí um escritório para trabalhar com com toda a estrutura, né, de mais projetos e também gestão interna e tudo mais, tá? Tu vai ver que os números vão ir acompanhando de acordo com o tipo de negócio. Vê qual se encaixa melhor na sua realidade atual ou a que você quer buscar, que ainda não trabalha, para fazer a análise de acordo. Exato. Então, como o Gustavo comentou aqui, 4 cenários. Aqui são as fontes de receita que a gente tem aqui na V4, são consultorias, outras fontes como a parte de gestão de outras franquias, venda de curso, mentorias e assessoria, que é o nosso produto core, e número de clientes e ticket que esses clientes pagariam. Então aqui a gente tem, falando do nosso produto core, que é a assessoria, no cenário de consultor, que é um único indivíduo associado à V4, ele consegue atuar com até 4 projetos, pagando R$ 2.500 mensais, acumulando aí R$12 mil de receita. Isso no cenário mais conservador e pessimista desse modelo. Chegando até poder ter 15 clientes com 3.400 de ticket médio, R$62 mil de faturamento somado a outras frentes de negócio que a gente também tem. Esses são os modelos que os franqueados podem atuar com a V4. E agora os pontos mais importantes. Faturamento, a gente já falou, é o que menos importa. Importa é quanto a gente vai conseguir gerar desse faturamento em caixa. Então, gente, olha a nossa distribuição de custos. Qual é o primeiro e mais importante custo? Custo. Não é sobrou, é custo. Tem que ser pago primeiro do que tudo. Profit first, o lucro da empresa. 16% da receita. Outro detalhe muito importante que a gente já faz há muito tempo na V4, mas eu tenho certeza que não é claro para vocês, nosso planejamento financeiro ele é pensado sempre em receitas em porcentagens. A gente só pode gastar X% com tal centro de custo, X% com outro centro de custo. Todos os funcionários recebem variável. A gente tenta manter a nossa despesa o mais variável conforme a nossa receita possível, trazendo assim maior segurança para o negócio, que a nossa despesa oscila conforme a nossa receita. Aqui não tem, digamos, salário fixo para nenhum cargo, creio eu, hoje em dia. A maioria deles tem alguma porcentagem também no variável. Boa parte, né? E alguns deles até 100% variável. O máximo possível de variável, melhor para o teu caixa. Então aqui, cara, 16% tu vai pagar para a empresa. Pro sócio, são 15% que devem ser pagos. Isso significa o quê? No cenário mais simples, vamos dizer assim, menos complexo, são R$ 1.920 que são pagos pro negócio. E 15%, R$ 1.800 pago de lucro pro sócio. Detalhe aqui, gente, quando eu falo pago, significa o quê? Tu vai pegar e vai abrir uma conta na XP, corretora, a maior corretora do Brasil, foda-se se a XP é melhor ou pior, não interessa, é uma corretora segura, grande, ponto, acabou. Vai abrir uma conta na XP para a empresa, PJ, e uma conta na XP para o sócio. Essa despesa lá lançada no teu sisteminha, tu vai lançar, paguei a XP da empresa, paguei a XP do sócio. Dinheiro tem que sair da frente, tem que sair da conta que é caixa, que é de fluxo. Isso ele até cita lá no livro Profit First, mas é algo que a gente já faz aqui na V4 há algum tempo. E aqui, basicamente, nos outros cenários, esse valor vai mudando conforme a receita, obviamente. E aqui a gente tem os outros centros de custo. 8%, que é o máximo que um sócio executivo da V4 paga.
Aqui tem muitos que são microempreendedores, então pagam 50, 100 reais ali no máximo, que não tem muito como mexer nessa questão aqui. Mais uma vez, é um cenário mais conservador e pessimista para a gente ter um cenário claro aqui. Colaborador, gente, 28% é o máximo que uma empresa da V4 pode pagar para colaboradores. Ou seja, eu só tenho nesse cenário R$ 3.360 para pagar para colaborador. Nesse caso, lembrando, para quem conhece o modelo, atua aqui um único indivíduo. Então, isso aqui significa o quê? Esse é o prolabore e salário do sócio. Ele não vai viver com esses 1.800, nem com esse 1.800 somado a 1.920. Ele vai viver com esses 3.360. Esse é o salário que o cara vai viver. E muitos ainda investem daqui. Uma parte desse dinheiro também. Mas o que é isso aqui? No menor cenário, na pior hipótese, o cara está ganhando mais do que 90% da renda média familiar do Brasil, que é 2.000 e poucos reais. Ótimo cenário. E aí ele virou gestor, conseguiu aumentar um pouco o seu salário, porque é uma porcentagem em relação ao faturamento. Já no cenário de dupla, ele tem que contratar uma pessoa ou ter um sócio. Ou seja, aqui os 5.320, que são 28% do faturamento, é o que ele pode gastar com isso. Se ele vive com 4, ele vai ter para pagar só mais 1.320 para colaborador. Se ele não consegue contratar alguém por esse valor, ele simplesmente não contrata, até que ele consiga. Ponto, acabou. Porque não tem de onde tirar esse dinheiro. O resto tiraria do lucro e o lucro não pode ser sacrificado. E no fim aqui, a gente tem esse cenário maior, que é o teto que a gente quer para as nossas unidades, porque é um teto onde ele consegue atuar com no máximo 6 pessoas, ele mais 5, que é um time relativamente simples de se gerenciar. Acima de 6 pessoas, eu preciso de outros gestores. Então, ter outros gestores é uma variável muito complexa que a gente não considera no nosso cenário conservador, né? Seria um cenário que eu estou contando com a premissa de que eu terei um bom gestor, além do sócio. Aí seria uma premissa com grandes chances de gerar um grande risco e um problema para o negócio. Então, a gente considera esse cenário extremamente conservador em todas as hipóteses. Depois, pessoal, a gente segue a mesma linha de raciocínio para outros centros de custo importantes para o negócio. Por exemplo, 6% para a operação, que aqui é basicamente água, luz, telefone, internet. Ele tem 720 para pagar para isso, normalmente aqui ele está trabalhando em casa, home office, no máximo um co-work, nesses cenários aqui, e aqui ele já vai ter que ter uma salinha maior, vai pagar uns R$2.000 de aluguel, R$1.000 e poucos de aluguel, mais as outras despesas, tem que caber nisso. Ah, porra, Gustavo, eu só tenho uma sala top aqui, velho, que eu sempre quis um centrão na minha cidade, mas tá R$4.000 o aluguel. Pô, vou sacrificar ali um pouquinho. Sacrificar um pouquinho do lucro? Não vai, velho. É este valor e ponto, vai para outra. Vai para uma sala menor. Aqui é sempre para baixo, cara. Nunca pode estourar esse centro de custos. Orçamento base zero. E aqui, para fechar nossa lógica de centros de custo, a gente tem o ROIT, 27%, que não tem muito o que fazer. Detalhe para você que não é franqueado da V4. Pô, beleza, se eu não sou franqueado da V4 e faço isso, são 27% a mais que eu embolso. Aí que tu te engana, meu amigo. A gente gasta só de software de gestão quase R$10.000 por mês. Só para adquirir cada cliente, custo por aquisição de quase R$2.000 de marketing, fora o nosso marketing institucional que tem que estar rodando, equipe de gestão que te dá suporte, equipe de transferência de know-how e padronização de processos de linha de conhecimento. Busca de comercial, busca de clientes. Própria pesquisa e desenvolvimento, que a gente investe só esse ano, são 3 eventos internacionais, 10 eventos nacionais que a gente vai para se manter na vanguarda do marketing digital. Ou seja, tu não vai embolsar essa grana, velho. Se você não é franqueado e não tem interesse, isso aqui vai virar outras despesas que não estão mapeadas aqui. Vai virar teu marketing. Por exemplo, Samuca Bikes, vamos dizer que é uma loja de bike física ou um e-commerce. O que é isso aqui no caso dele, que não trabalha com marketing digital, mas está aqui curtindo a nossa conversa? Isso aqui, cara, vai ser 20, 18, 19% despesa de mídia direto. Custo de marketing, custo para vender. Aí ele vai ter sistemas de gestão, de back-office que não estão mapeados. Financeiro, não está mapeado. Para os nossos franqueados, gente, toda a gestão financeira, tá aqui, ó, financeiro aqui, ó, você não deve conseguir ver, ó. Mas está ali financeiro. A gente faz todo contas a pagar e contas a receber dos nossos franqueados também. Então, não se engane, gente. Que isso as pessoas falam assim para nós, às vezes, sem analisar com clareza e ter muita perspectiva, esse ROIT é o mais alto do Brasil. Cara, o que é barato? O que é caro? O que é alto ou baixo?
Isso é muito subjetivo. Depende do resultado que isso te traz. Isso aqui não é embolsado por nós, cara. Isso aqui tem vários custos que a gente está cobrindo aqui. Isso se torna um ótimo negócio quando a gente olha para a margem, pessoal. Quanto que é o nosso EBITDA? Quanto que é a nossa margem líquida? Muitos de vocês nem param para analisar isso. Olha aqui, pessoal. Não vou nem falar da nossa. Deve estar aparecendo para vocês. Eu trouxe 4 benchmarks aqui. Ambev, CVC, Itaú, Arezzo. 2 redes de franquia, 2 empresas com os maiores resultados do Brasil, todas de capital aberto que a gente tem acesso aos números auditados. O máximo que a gente tem aqui é na Ambev, 22% de margem líquida e também aqui, não no caso da Ambev, CVC, 44% de EBITDA. Quanto que a V4 entrega? 31% de margem líquida, mais que todas essas empresas que são líderes em resultados. Óbvio, são empresas gigantes, então elas conseguem entregar um resultado menor, porém na escala esse resultado compensa. Estou falando de grandes empresas, não se aplica, mas olha aqui, a Deloitte divulgou o relatório deste ano, né, do ano de 2018, sobre os resultados das 100 PMEs, pequenas e médias empresas do Brasil, que mais cresceram em 2018. Pegou lá 200 e poucas se candidataram, eles selecionaram lá por um puta filtro as 100 que mais cresceram. E se vocês olharem, gente, a margem líquida das PMEs, auditada pela Deloitte, uma das maiores auditorias do mundo, parte da Big Four, lá consideradas as maiores do mundo, inclusive tem um modelo de negócio bem parecido com o nosso, entregam, essas PMEs que mais crescem no Brasil, entregam 10% de margem líquida, pessoal, como vocês podem ver. Isso que é um resultado crescente, antes era menos ainda, acho que era 9,5, 8,5, se eu não me engano, 2 anos atrás. E nós, mesmo com ROIT alto, que na real não é um ROIT alto, mas é a gente embutindo as despesas que você teria, porém essa despesa diluída na rede acaba tendo um serviço de muito mais qualidade por um custo muito menor para cada franqueado. O sistema que a gente usa é o mesmo que a Accenture usa, que é uma das maiores consultorias do mundo, que você sozinho não poderia comprar. O nosso time financeiro é muito mais caro do que você poderia contratar. O nosso suporte de gestão é muito mais caro, o nosso custo de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, é muito mais caro do que você poderia fazer sozinho. Só que o seu ROIT não paga isso também. No nosso marketing, a gente gasta 40 mil reais por mês só de mídia aqui dentro da V4. Fora nossa equipe tem 3 pessoas no vídeo, um cara de mídia, diretor de arte, crescendo esse time. Você não poderia fazer isso sozinho. O seu ROIT não paga isso sozinho. Mas isso diluído na rede consegue se tornar um negócio tão magnífico como esse negócio é. E no fim das contas entrega ainda 31%, 3 vezes a mais de 3 vezes o que a média das PMEs brasileiras entregam. Então, cara, é um ótimo, excelente modelo de negócio. E a gente trouxe esses números aqui para você se inspirar, que não está nesse negócio, ou está fazendo outro esquema, para você ter um bom benchmarking de qual margem líquida você tem que ter, né? De qual resultado você tem que ter. Esse é o que a gente mira para os nossos executivos da V4, para cada uma dessas empresas aqui, que das 60 e poucas associadas à V4, conseguirem alcançar. Gestão financeira, gestão do conhecimento, acompanhamento do cara, comercial, cara, exatamente esse é o nosso jogo. Nosso jogo aqui é esse, o jogo de dos caras ali, dos nossos colegas franqueados, né, que muitos deles estão aí, é estar ligado na operação. A gente tem outro parceiro lá que vai lidar com a parte financeira. Então, cada um fazendo o seu, da melhor maneira possível, vai longe. A gente tem um processo de integração junto com esse cara para que ele esteja preparado. Treinamentos. Daí não tá nem no custo ali, cara. Isso aí é outros 500. Mas a taxa de franquia, não sei o que lá. A gente tenta trazer a taxa de franquia para o menor valor possível, né? O menor preço para vocês pagarem possível. Por quê? Porque não é ali que a gente vai ganhar dinheiro. Se a gente ganhar dinheiro ali, cara, é pirâmide, meu. E pirâmide não é o que a gente quer fazer aqui. A gente quer fazer um negócio saudável que traga lucratividade para todo mundo. Então, por isso que a gente foca tanto nessa questão, né? No que a gente oferece depois na execução, não só apenas no período inicial de aprendizado. Voltando aqui, gente, dando um pouco de sequência, alguns outros números que são legais, que a gente leva aqui também. Previsão para o alcance dos cenários, né, que a gente tem aqui após a graduação. Então, para quem se torna... Até um ponto interessante de fazer esse disclaimer para vocês, que nós da V4, a gente fala de franqueados, porém franqueados é o nosso modelo legal de criar essa relação com os nossos sócios executivos associados ao nosso modelo. A gente sempre foi uma empresa de empreendedores. Sempre trabalhamos com empreendedores prestando serviço relacionado, associado à V4, como um escritório de advogados tem. Os advogados são todos associados àquele advogado, àquele escritório de advocacia.
A gente é muito inspirado na Big Four, né, que são as 4 maiores consultorias do mundo, a Deloitte, a KPMG, a PwC e a Ernst Young, que trabalham nesse modelo de associados. Tu vai ver lá no site da PwC, da Deloitte, que eles falam que eles estão em mais de 200 mil, 300 mil funcionários no mundo, em 100 e poucos países, com associados, pessoal. Então esse é um grande modelo para escalar serviço, dos melhores que a gente já viu no mundo, aonde ao invés de eu tentar contratar 200 mil pessoas para prestar um serviço extremamente complexo, como é assessoria e consultoria, a gente faz um caminho diferente. A gente consegue empreendedores que a gente vai formar através de uma metodologia de ensino como a gente tem, compartilhar o nosso know-how e ter uma alta gestão corporativa para manter esse know-how no top of possível do mercado, alinhado a um software e tecnologia e equipe de gestão próxima a esse time de execução para garantir que o serviço prestado aqui e no Ceará seja o mesmo. Então a gente tem tudo isso alinhado, semelhante ao que essas grandes empresas fazem. Agora, como que eu vou legalizar essa relação com esse associado à V4, que investiu lá 14 mil reais para se tornar sócio da V4? O modelo vigente no Brasil é um modelo de franquia, mas a gente não está falando de uma franquia convencional, como é a franquia do Sub de investidor. É um modelo de associação, por isso que a gente chama o franqueado não de franqueado, mas sim de sócio executivo. Ele é tão sócio da V4 quanto eu, o Gustavo, o Daniel e os outros aqui da Matriz são. Então, pessoal, esse sócio que eu estou falando, a planilha está na tela aí? Ele, após a formação, né, esses 3 meses que ele passa se graduando na nossa metodologia, que é importante, não posso passar um projeto para um cara que não tenha clareza do nosso know-how, ele tem que passar 3 meses se formando. Pensa hoje, gente, as agências e as empresas de marketing no Brasil, muitas vezes quem vende o trabalho é um cara top, mas quem entrega é um estagiário, é um freela. Na V4 isso jamais vai acontecer. Sempre é um empresário com 3 meses de graduação, com uma puta experiência, com um processo seletivo psicológico, técnico que ele teve que passar, mais 3 meses de formação, mais um puta suporte de gestão, de sistema, tecnologia e pessoas para garantir que ele entregue o melhor. E comprometido porque é um empresário. Essa é a visão. Então no cenário 1 aqui, ele demora de 6 a 8 meses para alcançar, menor payback do mercado, e até 18 a 24 meses para alcançar, depois da graduação, o cenário de company, caso ele opte por isso. Tem gente que não quer alcançar esse cenário. Isso aqui não é um crescimento linear, é uma opção. Outro aspecto aqui é o payback do investimento da taxa de franquia após a graduação do modelo. 7 a 8 meses se ele contrata pessoas no cenário 1, que isso é não indicado, a gente não alcança ele e na real não deixa que isso seja feito. Então o payback real é sem contratação, isso significa que ele embolsa também esse valor aqui de colaboradores no primeiro cenário, payback de 4 a 5 meses, somados aos 3 meses de graduação, a gente tem ainda assim uns paybacks menores no mercado, a gente não viu nada menor do que isso. Ganho sobre o capital investido é ridículo, obviamente, né? Comparado a CDI, Bovespa, SAP, Selic, ao mês, a gente entrega aqui de 26% a 137% de retorno sobre o capital investido ao mês. Então, obviamente, é ridículo, porque, obviamente, tu tem que trabalhar, não é só colocar o dinheiro lá, é alguém que trabalha para ti. E o mais interessante, que é a grande conclusão dessa linha de raciocínio, pessoal. Esse Profit First e o Owner Profit, que todos os meses aqui tu colocou, vão gerar para ti, em 10 anos, no cenário de consultor mais simples e conservador, R$1.040.000 acumulados nesse cenário de 10 anos. 536 mil na conta da empresa, 503 mil na conta dos sócios, tudo isso considerando um rendimento anual de somente 16%, que é bem pessimista. Se eu fosse conservador, eu podia considerar 18% aqui, levando em consideração Ibovespa e SAP, a média que eles vêm fazendo aqui. A minha assessoria financeira indicou que eu colocasse 18% no cenário pessimista, mas eu ainda fui mais pessimista. Para vocês terem uma noção, a gente faz isso aqui na V4, a gente investe todo o nosso dinheiro lá na XP, 100% em renda variável, e a gente fez em 2018 36% no ano de rendimento. Então pensa que se tu fizer 20% na média em 10 anos, cara, o teu cenário aqui vai crescer demais. Então no cenário de eu sozinho, 10 anos, associado a V4, ou nesse cenário você encaixando os custos dessa maneira, em 10 anos tu tem mais de R$1 milhão. Se tu cresceu, foi mais ambicioso e se sacrificou muito mais do que esse cara se sacrificou aqui, se realmente doeu, sangrou,
para construir esse negócio ao longo desses anos, tu chega a 5 milhões de reais acumulados. Obviamente, outro aspecto importante ressaltar, que o risco que esse cara tomou é muito maior do que o consultor. Falei aqui 6 pessoas atuando. Risco trabalhista, que existe aqui e não existe aqui. Então, esse cara aqui vai tomar um risco que esse cara não tomou. Então, quanto mais conservador tu é, quanto mais tem aversão a risco ou não tem, né? A gente tem, por exemplo, franqueados que têm 20 anos, 24 anos, solteiros, que vão, se fuder por 10 anos, literalmente, para construir esse cenário aqui, nada mais importa. Agora, a gente tem sócios executivos, cara, com 30 anos, já tem filho. 40, 45. E, eu prefiro, esperar trabalhar até meus 40, alcançar meu 1 milhão, curtir meus filhos, entregar bons resultados e ir para um cenário um pouco mais seguro. Então, isso é particular a cada indivíduo. Lembra que a gente falou antes, e aqui vai vir de novo esse papo. Liberdade. A liberdade do cara de seguir qualquer um desses cenários, fazer da maneira que achar melhor, é da pessoa que está junto com a gente. Por quê? Porque a gente só traz aqui a base, a maneira de chegar lá. Quem realmente vai fazer isso acontecer não é o Denner. O Denner não vai chegar com uma faca aí e te forçar a fazer isso. É você. Você tem como fazer isso. Você já tem o seu negócio, coloca nessa mentalidade. Pensa se não dá para adaptar ou não. Se dá para fazer diferente ou não. A gente já trouxe alguns cenários ali de que para um lado é legal, para o outro pode até ter custos maior, mas a mentalidade é o principal ponto, né? De trazer essa questão de ter o profit, de ter os nossos resultados trabalhando para a gente e a partir daí construir um futuro melhor. O papo aqui, como o Daniel falou, como a gente falou no início, não é para fazer isso aqui depois de, sei lá, de um lançamento ou depois de um ano. Cara, pensa para 10 anos. E ver isso aqui crescendo. Vai ser doído, vai ser difícil, vai ser até escolhas que vão ter que ser feitas. Coisas que tu vai deixar de fazer. Deixar de fazer, mas pensa no que tu vai ganhar no futuro. Pelo menos eu creio que a maioria da galera que está nos assistindo aqui não tem seus 60 anos, já não está ali para para aposentar. O pessoal ainda está em atividade. Tem os 10 firme, anos de produtividade. Tem 10 anos, exatamente, 10 anos de produtividade aí pela frente. Então, cara, o que tu vai fazer com isso? O que tu vai fazer? Qual é o teu objetivo nesses 10 anos? De novo, pergunta lá do início. A maneira que você está pensando, a maneira como você está analisando as tuas escolhas. É o que a gente está buscando aqui também, para que você pense, essa é a ideia da V4, a maneira que a gente pensa e que a gente quer que pessoas como a gente busquem também. Exatamente, pessoal. Para quem nos acompanha mais, vê que isso, além de ser bem técnico e bem embasado, como qualquer um aqui que conhece o mínimo sobre o ponto que a gente está falando, sobre finanças, investimento, vai ver que está muito bem embasado. Eu não recebi nenhum contestamento, até porque eu passei isso por toda a nossa equipe financeira e de investimentos para justificar que, não tô louco, eu tô certo com essa linha de raciocínio aqui, né? E, cara, não tem muito questionamento em cima disso. Mas mais do que isso, para quem nos acompanha, sabe que isso é reflexo da nossa mentalidade, como o Gustavo falou, da nossa cultura. Você talvez não conheceu pelo Verdade Unicrua, talvez você se identifique e goste da V4 por ter um papo sincero. Eu podia ter feito um anúncio clickbait falando, cara, como fazer 5 milhões com marketing digital, como acumular 10 milhões com marketing digital e ter trazido o meu cenário aqui de 36% ao ano, como a gente teve, mostrar os prints para vocês, falar, eu fiz 36% ao ano, vocês vão fazer também. Mas não é assim, a gente considerou todas as variáveis para trazer a verdade. Nosso compromisso é com uma relação de longo prazo. Não é ficar milionário em uma semana, cara. É, cara, de maneira consistente, passo sobre passo, não construir um castelo de carta, mas construir uma muralha sólida, uma rede de colaboradores, um negócio que transcenda a sua existência. É isso que a gente quer. A V4 não é eu, não é o Gustavo. A V4 hoje é quase, logo mais, deve estar atingindo 100 pessoas atuando diretamente. Se eu for considerar as nossas consultorias que atuam com a gente, assessorias externas, já passou de 100 pessoas atuando nesse negócio, pessoal. Pensa só também do... O que eu ia falar? Pensa só que essas 100 pessoas também estão com o mesmo objetivo. Elas estão buscando também, cada um se ajudar nesse sentido. Então imagina, cara, quanto que a gente pode aprender junto e cada vez oferecer algo melhor. Aqueles 2.500 que a gente botou de valor, pode ser maior também. Ou talvez fazer negociação um menor, um maior, e daí se equilibrar, algum com um pouco mais de segurança, outro cara que eu vou testar. Cara, tem N cenários que podem ser possíveis.
né? E vou falar a verdade aqui, eu pensei, cara, por que a gente vai fazer isso aqui agora, Dani? A gente nem testou ainda, tem vários negócios que a gente nem tem certeza, nenhum franqueado passou por isso, precisa de 10 anos pra gente ter certeza de trazer aqui, já mostrar com algo realmente que aconteceu. Daí, cara, qual é o contra-argumento, meu? Quanto mais a gente demorasse, mais ia também demorar para você ficar sabendo disso, dessa mentalidade, dessa maneira de trabalhar com o lucro da empresa e também para que você possa criticar, possa trazer a visão de vocês. Ah, mas eu acho que tal ponto ali pode ser diferente. Ah, eu podia, quem sabe, fazer tal coisa aqui. Ah, isso aqui não vai dar certo porque é aquela parada ali. A gente mostrou para os que a gente conhece, ninguém trouxe nada de errado nisso. Você também aí tá para nos trazer a visão de vocês. Agora fazendo várias outras perguntas aqui. Até assim, ó, fazendo um disclaimer importante para você que é mais cético e ouve o Gustavo falar isso e você fala, viu ali, não tem um cara que passou por esses 10 anos. Não tem, a franquia começou um ano atrás. Mas nós passamos já por 7 anos, já estamos conseguindo alcançar esse cenário em bem menos tempo. Isso está extremamente bem fundamentado, tanto na nossa experiência, como eu falei no início, quando a gente fala que falou com outras pessoas, não é com o meu amigo, com a minha mãe. A gente falou, com a nossa consultoria financeira, que faz todas as nossas finanças, contas a pagar e receber, com a nossa contabilidade, com o nosso pessoal do board e com o nosso pessoal da XP mesmo, que nos assessora nos investimentos da XP. Então, não tem ponta solta nesse modelo. Óbvio, dizer que nenhum plano resiste ao campo de batalha. Mas a gente tentou avaliar todas as premissas. Quem conhece o nosso modelo de gerenciamento de projetos, gestão de riscos, sabe que a gente avalia muito bem os riscos, alinhado às premissas. E aqui está bem mapeado, num cenário bem conservador, o que a gente tem visto aqui na V4, feito aqui na V4. Eisenhower, cara, fala, essa é muito boa também. Plano não serve para nada, mas planejamento é tudo. Entendeu? Então a gente já está fazendo planejamento aqui, tá? Para ter já isso certo. Não quer dizer que vai ser dessa maneira. Mas até assim um exemplo para vocês. A gente fechou esse mês, aqui agora, né? Tá fechando. E a gente já pagou o lucro da empresa. E eu só olhei assim, cara, a gente tem um monte de transação, centenas de clientes, 60 e poucos franqueados. O volume de números que eu quisesse analisar são muito maiores do que eu poderia fazer rapidamente. Mas eu olhei assim, entrou o dinheiro do lucro? Foda-se. Não me importa mais nada no curto prazo. Eu só preciso saber que a gente deu mais um passo para o nosso objetivo macro. É isso, cara, pagou o lucro. Não me importa, agora está na mão da galera manter o negócio vivo na parte de gestão de fluxo de caixa, que eu tenho isso bem delegado, a gente tem aqui nossos executivos nessa frente. Mas isso é legal porque tu vê que cada mês, cada TED que tu faz para a XP é um passo que tu deu para o teu futuro. E tu tem que ter muito claro isso na tua mente, gente. Teu motivo para ação, pelo que tu tá aqui. Cada TED é um passo para o teu objetivo e é isso que faz cada dia valer a pena. Porque daqui a pouco tu tá 3 anos, não tem nenhum dinheiro acumulado e aí, caralho, não valeu para nada talvez isso que tu fez. Mas não, tu deu 24, 36 meses, 36 passos para o teu objetivo de longo prazo. A V4 não é um investimento de renda passiva, não é comprar uma ação. A V4 é um investimento de muito trabalho. Tu vê assim, eu tenho 10 anos, tranquilo de capacidade produtiva, eu vou me dedicar a esse projeto para atingir meu objetivo, dando meu sangue, essa mentalidade. E por que não tem? A gente poderia falar, vai custar 25 mil reais se tu quiser ser company e fazer várias exigências, venderia tranquilamente. Mas a gente não está nem aí para isso, pessoal. O nosso objetivo é conseguir bons sócios, boas pessoas com a gente. Porque o nosso negócio não é ganhar dinheiro com taxa de franquia. A taxa de franquia só cobre as nossas despesas. O nosso negócio é um negócio que vive de royalty. Então a gente precisa de ter... A gente é um hub que conecta bons clientes com os melhores para gerar resultado. É encontrar e formar pessoas que geram resultados e conectar com as empresas que precisam. Por exemplo, a gente tem um limite de franqueados que podem entrar por mês. Só podem entrar 6 franqueados por mês. Esse mês, inclusive, eu estou olhando aqui na parede, tem 9 franqueados que entraram esse mês. Por quê? Entrou 6, que é o máximo, e os 3 vão entrar na formação que a gente fala só no próximo mês. Eles assinaram agora, mas eles não podem, ou seja, tem uma fila, né, que quando tu assina, tu tem que passar por 3 meses de formação. Só que como a gente já tem uma fila de pessoas querendo ser franqueado, agora as pessoas que começarem a assinar, por exemplo, já tem 3 da turma de fevereiro, só tem mais 3 vagas para a turma de fevereiro. Fechou, cara? Os outros que começarem a assinar em fevereiro só vão entrar em março e assim a gente vai acumulando. Por quê? A gente não pode trazer muitos franqueados. A gente tem que trazer o número certo, bem qualificado, bons caras que passam em teste psicológico, teste técnico, tem investimento para ser feito, tem experiência, e aí, cara, só tem
vencedor com a gente. É isso que faz um negócio. Jim Collins fala muito disso, o Jorge Paulo Lemann fala muito disso, todos os grandes administradores falam isso, que o negócio feito para vencer tem prioridade em quem está no negócio, não necessariamente no que o negócio faz. Galera, muito obrigado pela presença de todo mundo, pelas perguntas, pelo envolvimento também. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a franquia, tá o link ali, tá na descrição também, sobre o Laboratório do Marketing. Então aproveitem para participar. Se quer discutir as questões que a gente trouxe aqui ao vivo também, se quem é de outros estados, dá uma entrada no site da Imersão, que tem lá também os locais onde nós vamos passar por todo o Brasil ainda, beleza? Sem mais, meu nome é Gustavo Pontin, sócio executivo da V4 Company. Sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E nosso negócio é vender o seu.